Viva, aleluia, caro telespectador da TV Boa Nova. Está no ar mais uma edição do seu programa favorito, aos sábados a partir das 20 horas, o Bom Deus Podcast. Hoje temos dois convidados especiais nos estúdios da TV Boa Nova. Trata-se de dois jovens pastores que decidiram abraçar esta causa nobre do Evangelho da Salvação. Um é licenciado em Psicologia Geral pela Universidade Jean Piaget de Angola e o outro é licenciado em Informática pela Universidade Técnica de Angola. Minhas senhoras e meus senhores, tenho a honra de saudar o servo de Deus, Ezequiel Fernandes. Aleluia, pastor. Amém, louvado seja Deus. Seja bem-vindo ao programa Bom Deus Podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Está também conosco o outro servo de Deus da paróquia do Bem-vindo, município de Talatona, Manuel Passagem Vinguirica. Aleluia, servo de Deus. Amém. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Como é que está a disposição do pastor? Graças a Deus. Quando é para fazer o trabalho de Deus, estamos sempre disponíveis. Manuel Passagem Vinguirica é licenciado em Informática pela Universidade Utanga de Angola. Conta-nos lá, é servo de Deus há quanto tempo? Bom, sou servo de Deus há 13 anos. Isso depende do contexto em que as pessoas interpretam a palavra servo de Deus. Há 13 anos, mas estou a servir oficialmente há 3 anos. Há 3 anos. Certo. Muito bem. Manuel Passagem Vinguirica, onde é que nasceu? Em que ano nasceu? Poderia nos falar um pouco da sua vida privada? Bom, nasci cá em Luanda, Golfo 2, concretamente município do Clambaquiage. Lá no Clambaquiage é onde foi a minha convivência até quando tive um matrimônio, não é neste caso, casei com a minha esposa. É assim que saí do Clambaquiage e fui para o Talatona. É o primeiro filho? Sim, graças a Deus tenho um primeiro filho, vai completar 3 meses. Não, estou a me referir no lado paterno. É o primeiro filho dos seus pais? Não, sou o segundo filho. Segundo filho. Como é que foi o crescimento, a juventude do irmão servo de Deus? Bom, a minha juventude foi sempre dedicada a Deus, porque eu cresci dentro de uma família cristã. Desde pequeno, os meus pais foram diáconos e nos levavam sempre a ouvir a palavra de Deus, a seguir o caminho da salvação. Então, a juventude passou mesmo em Cristo Jesus. Sei que não é licenciado em Informática pela Universidade Técnica de Angola. Conta-nos lá, como é que foi esse processo? Bom, entrei na Universidade Técnica de Angola, estava com um desejo de fazer um outro curso. Exato. Queria fazer contabilidade, por ser decepcionado muito no médio, então tive que optar por engenharia informática, porque a curiosidade também levava muito distante e queria dar solução sempre às coisas. E a informática chamou-me a atenção, então sugeriu-me, neste caso, seguir a engenharia informática. Muito bem, servo de Deus Manuel Passagem Vinguirica, pastor titular da IFEPA Bom Deus no Bem-vindo, município de Talatona, ele que é licenciado em Informática pela Universidade Técnica de Angola. Servo Ezequiel Fernandes, onde é que nasceu, quando é que nasceu e como é que foi a sua infância? Ok, muito obrigado. Desde já quero agradecer pelo convite. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Bom, Ezequiel Fernandes nasceu em Luanda, município de Kazenga, no bairro Talaad. Okay. Filho de Manuel Fernandes e de Beatriz Chipuco Fernandes. Eu nasci no seio de uma família cristã. A mãe é serva de Deus. A minha vida é um milagre. Irmão Bento Tomás, a minha vida é um milagre. Bem. Toda ela é feita de uma promessa. Eu nasci em 1995, isso é no dia 12 de outubro. Sou fruto de uma promessa, sou o 4º filho da minha mãe, sou o único rapaz também, todos são menina. Okay. A mamã, sempre que tivesse que nascer homem, o homem não passava.
Então, ela própria fez uma promessa ao seu Deus, se me cedesse um filho homem, este homem deveria servir a ti. Deveria servir a Deus. Deveria servir a Deus. Muito bem, muito bem. Servo Ezequiel Fernandes não ia contar a sua infância, E por que aceitou o ministério ainda tão jovem? É isso que eu ia dizendo. Eu segui a minha vida normalmente, estudei, me formei, mas por causa da promessa que já tinha sido feita anteriormente, eu fui obrigado a ceder. Eu vou contar ao decorrer do programa aquilo que foi o trajeto e aquilo que envolveu o meu chamado, como é que foi até chegar aqui onde eu estou. Sei que o servo é licenciado em psicologia pela Universidade, não é? Jean Piaget de Angola. Como é que foi esse processo da sua licenciatura? Foi bom, foi louvável. Eu, na altura, eu também fiz contabilidade no médio, fiz contabilidade de gestão, isto é, na província do Quando Cubango, Exato. no Instituto Médio de Administração e Gestão. Quando terminei o médio, tive que voltar cá em Luanda, no sentido de dar continuidade aos meus estudos. Tal como o irmão pastor também fez referência, eu também queria dar continuidade naquilo que é a formação que eu já havia feito anteriormente, que é a contabilidade. Exato. Mas, devido a algumas inconveniências, tive que optar pela psicologia. Ok. Yeah. Eu gostaria que centralizasse, por favor, na câmera aqui, na câmera principal. Esta aqui. Exato, esta. Exatamente, foi isso aqui. Não sofreu, pastor, discriminação por parte dos familiares? Um jovem ser licenciado, deixar tudo para servir a Deus? Eu fui falado mal, algumas pessoas se afastaram, algumas pessoas criticaram, sofri alguns tabus, mas quando se tem chamado, você tem um objetivo. Deus, quando chama alguém, Ele também capacita aquela pessoa com os atributos necessários para resistir a qualquer tipo de intervenção de outros. No entanto, eu mantive-me firme. Não ouviste o que as pessoas diziam? Não deste ouvido no que as pessoas iam dizendo? Nem um pouco. Muito bem. Servo Manuel Passagem Vingrica, não é? Por que aceitou o ministério ainda tão jovem? Bom, desculpa. Aceitei o ministério tão jovem porque é a vontade de Deus e acima da vontade de Deus não há uma outra vontade. Eu já teria fugido muito, Deus chamou-me há bastante tempo e eu não queria ceder. Então, uma vez recebi a mensagem de que se você não me ceder, então já não tens porquê estar neste mundo, já não tens valia de estar neste mundo. Então tinha que ceder à vontade o ministério de Cristo Jesus. E como é que a família encarou isso? Os pais, como é que encararam isso? Um jovem na qual os pais apostaram, não é? Para no futuro ajudar a sua família, licenciado, vai deixar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos para seguir Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, porque eu também sou fruto de uma promessa. Amém. Quando era mais pequeno, faço assim a retrospectiva, eu não poderia andar. Tinha 3 meses quando estava para apanhar a vacina de 3 meses e deram-me esta vacina e não recebeu-me bem. Esta vacina, deram-me a vacina e o pé apanhou uma deficiência. Por um pouco ia ser imputado. Antigamente, no Hospital dos Queimados, que agora o Neves Bendia, não sei se até hoje existe. Existe. De lá, foi numa quinta-feira para sexta-feira. O doutor
disse que poderíamos encaminhar o menino para ser imputado a pele. A mãe, profecia, a fé, acreditava em Cristo Jesus, tirou-me de lá, levou-me às costas, mesmo o doutor disse que não pode sair esta criança, tirou-me do hospital e levou-me até a central. Já na sexta-feira de manhã, muito cedo, levou-me lá na central, orando, jejuando, e Deus acedeu o que ela pediu. Então, sendo eu o fruto desta promessa, tinha que estar mesmo aqui, mesmo que for para escapar, fugir, em qualquer lugar. Sabemos que a Bíblia nos fala, embaixo da água, Jesus está lá, em todos os locais, Jesus está lá. Então, eu tinha que seguir ou ceder à vontade de Cristo Jesus. Muito bem. Servo Ezequiel Fernandes, como é que foi a vossa aceitação nas paróquias onde foram colocados a servir Deus? Porque tem alguns cristãos, não é? Quando o servo é jovem, normalmente a tendência é negligenciar este servo de Deus. Como é que foi o teu caso? Foi um processo, mas um processo muito grande. Eu, quando abracei a causa, o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, a princípio fui direcionado a uma área, nessas imediações da estalagem, propriamente na Suave, Exatamente. Para abrir. Eu, juntamente com uma serva de Deus, serva Guida, uma excelente serva de Deus, por acaso, nós entramos naquele setor e as pessoas começavam a olhar para nós, mas esses aqui não têm trabalho, como é que é? As pessoas negligenciavam, alguns ignoravam, alguns aceitavam. Após 7 meses, eu fui retirado daquela área, fui direcionado à paróquia do Muculangola. Muculangola 5. Esta paróquia está localizada em Viana, distrito de Vila Flor. Lá eu encontrei um excelente homem de Deus, um excelente professor, o servo de Deus Domingos Mateus Agostinho. Ele que abraçou-me e aceitou-me como colega. Em termos de aceitação, as pessoas têm sempre aquele complexo, né? Esse jovem, o que ele vai falar? Sendo tão jovem, o que ele tem? Isso acontecia tanto na paróquia, como também nas paróquias onde a gente era direcionada para ir fazer operações. Você encontra, as pessoas às vezes te confundem, isso não é pastor. Outros até só se apercebem já que é pastor quando você sobe já no altar. Isso já me aconteceu várias vezes. Ser confundido com cristão. Normalmente na nossa congregação, quando você vai para a paróquia, ele é recebido com canções, batimento de palmas, e sucessivamente assim. E nas vezes que eu ia para a congregação e fazer um certo trabalho da igreja, já me aconteceu uma vez, não vou citar aqui a paróquia, e eu lá entrando, as pessoas confundiram-me como um simples cristão, só se aperceberam que foi servo de Deus já lá no altar. Isso em função da idade, em função daquilo, né? Eles têm aquele complexo, não é jovem, o que ele vai falar? Esse mesmo é pastor. Só que Deus mostra diferente quando a pessoa assume já o altar. O servo disse que depois de 7 meses foi retirado. Qual foi o motivo que fez com que fosse retirado? Foi mesmo para o melhoramento do trabalho. Para o melhoramento do trabalho. Exatamente. Qual é o sentimento de um pastor quando é transferido de uma paróquia para outra? Nós somos missionários. Será que dói na alma? Será que dói? Vamos ser sinceros. Dói sair de uma paróquia para outra? Manda uma passagem, pode nos ajudar? Dói quando um pastor é transferido de uma paróquia para outra? Olha, sendo sincero, dói. Mas temos uma missão a cumprir. O soldado, quando é dado uma missão, deve cumprir. Exatamente. Desde o princípio que nós fomos chamados, temos o conhecimento de que quando nós somos transferidos, sempre para o melhoramento do trabalho. Desde que foi chamado a servir como Deus, já passou em quantas paróquias? Bom, até aqui já passei, provavelmente, se a memória não deixar me escapar, 5.
5 paróquias. Porque, perdão, em um mês fui transferido 3 vezes. 3 vezes. Qual foi o teu sentimento? Bom, Tantas transferências em um mês. O meu sentimento foi para o melhoramento do trabalho. Eu senti-me bem, porque cada passo que eu dava, eu sentia que era um crescimento no meu ministério. Exato. Sentia isso, que era um crescimento no meu ministério. Porque cada paróquia é uma paróquia. E cada paróquia você tira lá uma lição. Tirando uma lição em cada paróquia em que você é colocado, você vai crescendo espiritualmente. Porque você vai encontrar, se nessa paróquia você encontrou cristão que te recebeu bem, noutra paróquia vai encontrar cristão com discriminação. Mas você, como pastor, tem um objetivo a cumprir: levar estas almas até a vida eterna. Então, o teu foco é entregar estas almas a Cristo Jesus. Você deve continuar com aquele foco, se eles aceitam ou não aceitarem, mas você tem que ter um foco. Mas há uma paróquia que o pastor no Emanuel Passagem de Andressas, que já passou, mas lhe marcou? Sim. Qual é? Bom, Sangano. Sangano. Sangano é no município da Quissama, não é? Com certeza. O que é que aconteceu tão relevante que o marcou nesta paróquia? Bom, quando cheguei lá, disseram que é uma terra de muita tradição, muito feitiço. E vou contar um testemunho rápido. Exato. Para exemplificar. E quando chegamos lá, deram-nos o comunicado que: pastor, você está aqui, você é jovem, tens muita vida para frente, vais morrer cedo. Bom, pegamos aquela palavra, porque eu tive um excelente mestre, nosso pastor, o reverendo pastor Alexandre Sumbupanzo. Pastor provincial. Ele não só nos treinou para ser servo de Deus, nos treinou para enfrentar qualquer tipo de situação. Depois de nós recebermos este comunicado que vós sois jovem, aqui vocês vão morrer cedo, têm um futuro para frente, eu lembrei uma palavra que o pastor, reverendo pastor Alexandre Sumbupanzo, meu pai, ensinou-me. Disse: nesta vida, ou você seja orador, ou você morrerá. Mas se você morrer no ministério, não se preocupa, porque a qualquer momento viremos te buscar com uma honra. O bairro se levantou, feiticeiros, todos, até a minha casa procuravam às madrugadas. Uma vez chegou o famoso feiticeiro do bairro que metia tala, que é a famosa mina tradicional. Disse: tens 24 horas, tens que sair daqui. Se você não sair, vou pôr tala primeiro a ti. Se não atuar, vou pôr na tua mulher. Então, ele cumpriu com a sua palavra. Meteu, não atuou. Ele procurou qual é o lado mais frágil do pastor. Procurou a minha esposa. Graças a Deus, eu tenho uma excelente mulher, preparada para o ministério. Digo isso com muito orgulho. Ultimamente, ela começou a sentir muita dor de dente, fora do normal. Vinha do trabalho pastoral, lhe encontrava com dor de dente. Quer dizer, era para enfraquecer a minha fé e eu regressar à base. Eu disse: não, tenho aqui um objetivo: salvar este povo. A tática que eu estava a usar, tive que mudar de tática. Eu orava simplesmente 1 hora. Tive que passar as madrugadas a orar. Passávamos toda a madrugada a orar e o Deus se manifestou. Todas as 4 horas, quando terminava a oração, entrava no campo 4 horas a pregar o bairro completo. Graças a Deus, Deus tocou neste tal senhor, veio frente a frente comigo e disse: eu estou aí no Porto Ambuí, quando ouvi, você é melhor do que você. Eu disse: não, você nunca vai ser melhor do que eu, porque o que está em mim é maior do que eu mesmo. Não passou-se uma semana, pregamos a palavra, aceitou, veio ouvir a palavra de Deus. Outro dia disse: pastor, eu vou trazer 73 cadeiras para a igreja. O mesmo não é que prometeu? Certo, o mesmo feiticeiro. Muito bem. Se converteu, batizamos ele e hoje em dia é cristão do Sangano.
Muito bem, caro telespectador da TV Boa Nova, são histórias brilhantes com os nossos servos de Deus. Manuel Passagem Vinherica, servo de Deus da IFEPA Bom Deus no município de Talatona, paróquia do Bem-vindo, e Ezequiel Fernandes, pastor municipal adjunto da IFEPA Bom Deus no Icolo e Bengo, província de Luanda. Este é o seu programa Bom Deus Podcast. Hoje uma edição bastante especial com dois convidados, dois jovens que decidiram deixar os seus sonhos para seguir esta causa nobre do anúncio do Evangelho da Salvação. Nós vamos para um curtíssimo intervalo, num minuto, e nada mais, nós regressaremos para a segunda e última parte do seu programa de eleição aos sábados, a partir das 20 horas, aqui na TV Boa Nova. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho de Jesus Cristo não tem limites e nem mesmo fronteiras. Quando o indicativo marcava 14 horas e 5 minutos, os 8 municípios de Luanda, a partir do Templo Internacional, partiram para o Icolo e Bengo, pela Estrada Nacional, com diferentes destinos: Ngolombe, Mazoso, Ongaiambua, Banza Quitel, Cabala, Bom Jesus e Maria Teresa, aonde seguiu a caravana que acompanhava o provincial de Luanda. Quando eram 16 horas e 32 minutos, a caravana do reverendo fez uma pequena paragem na sede municipal, aonde, aos aplausos, foram recebidos. Minutos depois, seguiram caminho. Foi uma viagem longa que somente 19 horas e 32 minutos, à luz do gerador, tinham alcançado a paróquia do Maria Teresa, e este foi o momento. Naquele local onde o povo passou a noite, viu-se que algo poderia impedir a missão: o tanque de batismo. Então, era preciso pensar numa solução. Não medindo esforço, o reverendo Alexandre Sumpanzo e os fiéis pegaram nas enxadas e começaram a criar um tanque alternativo. E, assim, o que parecia ser um problema se tornou assunto resolvido. Logo pela manhã do sábado, dia 6, os fiéis destinados a evangelizar por Maria Teresa levantaram cedo para alcançar as almas. Afinal, o povo daquela localidade é camponês. Divididos em 14 por cada grupo, uns atuaram na aldeia da Boa Esperança e outros, junto do reverendo Sumo Panzo, foram até ao bairro 11 de Novembro. Ao descer, dirigiram-se à paróquia com o mesmo nome. Assim que ganhassem almas, o tanque já estava à disposição dos recém-convertidos para serem batizados. Em contrapartida, o pastor Moisés Contuala batizava na paróquia do Maria Teresa. Na sequência da missão, o reverendo provincial regressou ao encontro do pastor Moisés e deu continuidade ao batismo. Enquanto as almas eram trazidas, algo não passou despercebido: a simpatia com que os evangelistas traziam os novos na fé. Ainda neste local, reverendo Alexandre Sumbo Panzo exortou uma fiel
comerciante residente nas Lundas, que ao se aperceber que os mensageiros são da IFEPA, decidiu largar o negócio. A missão de fé e coragem levou a caravana até a paróquia da Caçala, aonde a corta mato. Os evangelistas levavam os que aceitavam a salvação para serem batizados no lago Catimbaca. Elias, Estevão e Gilvaldo são 3 pequeninos que também não olharam a idade e juntaram-se à missão. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, estamos de volta, caro telespectador da TV Boa Nova, para a segunda e última parte do seu programa Bom Deus Podcast. Este programa que lhe faz companhia todos os sábados a partir das 20 horas aqui nas nossas páginas das redes sociais. Os meus convidados, conforme frisei, são 2 servos de Deus. Um trabalha no Icolo Ibengo como pastor municipal adjunto e o outro é pastor titular no município de Talatona, na paróquia do Bem-vindo. Ambos são licenciados, um em psicologia e o outro é licenciado em engenharia informática pela UTANGA e pela Universidade Jean Piaget de Angola. Servo de Deus Ezequiel Fernandes, há um testemunho que pode nos contar desde que foi chamado a servir Deus? Sim, há vários testemunhos, mas desde já vou aqui destacar 2 testemunhos que significaram muito na minha jornada missionária como servo de Deus. Todo servo de Deus tem que ter a confirmação de Deus naquilo que é o seu chamado. Exatamente. É aquilo que tem dito, muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos, exatamente. Então, naquilo que é o meu chamado, eu sou muito destemido e gosto de pôr mesmo à prova o meu chamado. Ou Deus me chamou, ou Deus não me chamou. No entanto, eu me recordo, uma vez eu ia fazer um trabalho missionário mesmo, numa das congregações da nossa igreja Bom Deus. Lá eu fiz o trabalho, ministrei a palavra, e uma mãe ficou à minha espera lá fora do templo, ficou à espera durante horas e horas. Eu ainda tinha que fazer outros relatórios daquilo que eu fui fazer lá. Eu saí do templo, a mãe veio ao meu encontro e diz: pastor, eu estou aflita aqui onde eu estou. Estou aflita, o meu marido já está há 6 meses fora de casa e não dá satisfação nenhuma e foi embora, me abandonou. Pastor, vai à minha casa, tu tens que ir à minha casa, tu tens que orar para ver se Deus faça alguma coisa. Uau, aquilo foi um teste muito grande. Eu disse: uau, que seja feita a vontade de Deus, vamos para a sua casa. Nós fomos à casa dela, eu na altura estava a andar com um protocolo, fomos em sua casa, exortei ela e dei uma palavra: ainda hoje o seu marido vai voltar para casa. Okay. Não fez muito tempo, eu fui para casa, depois de 2 horas, a mesma mãe liga para mim: pai, o meu marido voltou em casa com as suas coisas e está aqui. Eu aí comecei a glorificar a Deus e a louvar a Deus, porque já era uma confirmação daquilo que era o meu chamado nesse campo missionário que Deus me confiou. Servo Ezequiel, o que é que significa para ti, não é? O que é que significa para ti ser servo de Deus? O servo de Deus é o representante de Deus. Em outras palavras, ele é o teófano, aquele que fala as palavras de Deus. Então, para mim, ser servo de Deus é uma honra, é um privilégio,
é um trabalho que eu não troco por nada, pois nós representamos Deus diante da sociedade, levamos paz, alegria, esperança naqueles que não têm, levamos milagres por parte do nosso Deus. Eu aqui havia feito referência que teria que dar 2 testemunhos. Sim, pode, então, tá à vontade. nessa aliagem daquilo que é ser servo de Deus, né? Para mim, é uma coisa indispensável. Deus tem trabalhado bastante na minha pessoa como servo de Deus. O outro testemunho, vou aproveitar aqui já o momento, né? Exato. Isso, de certa forma, irá também motivar muito dos jovens que têm aquele tabu do que é ser servo de Deus, porque há muitos que, para eles, ser servo de Deus é uma coisa só dos pais, principalmente na nossa geração atual. Eles mentalizaram que servo de Deus é só para os mais velhos. Você que é jovem tem que estudar, se formar, fazer tua vida ou servir a Deus como diácono, mas como servo de Deus dentro da congregação não. No entanto, muda já esse pensamento, você que ainda pensa assim. Eu me recordo uma vez, irmão Tomás, havia uma mulher, essa mulher estava mesmo endemoniada. 7 espíritos haviam tomado conta do corpo dela. Eles aflitos ligaram para mim, mas pastor, por favor, venha nos ajudar. Eu me recordo que eu estava muito distante, mas mesmo assim fiz a desmarcha, fui para lá. Nós começamos a interceder e a orar. Olha, o Espírito se manifestou e começou a falar comigo, mas de uma maneira extraordinária. A mulher era já mais de uma pessoa dentro dela falar. Você não vai me tirar daqui. Eu perguntei para ele, você me conhece? Ele próprio respondeu, eu te conheço, você é servo de Deus. No entanto, eu disse, como você reconheceu que eu sou servo de Deus, no nome de Jesus, sai deste corpo. A mulher se pôs em grito, começou a gritar, rebolou, eu orei. Ali no nome de Jesus, ela ficou totalmente liberta. Então, esta é uma das vantagens, é um dos benefícios de ser servo de Deus. Muito bem. Manuel Exatamente. Passagem Vingrica, o que é que significa para ti ser servo de Deus? Bom, antes de eu entrar nesta abordagem, já estava à espera de uma pergunta desta. Exato. Porque eu sou muito bom falar de Deus do que de mim mesmo. Eu, se notares, falo pouco de mim. Exato. E falo mais de Deus. Por quê? Porque eu não sei falar bem de mim. Não é porque não tenho autoestima, não. Porque eu amo falar de Deus. Servo de Deus significa escravo. Aquele que serve. Todo servo de Deus é escravo de um Deus. Tem um patrão que é Deus. Ele simplesmente é o empregado. Hoje em dia, muitos cristãos põem em mente, e muitos colegas põem em mente que servo de Deus é ser chefe. Não, é ser escravo. Ir atrás da missão que o Senhor deixou para você fazer. Completar o propósito que Deus deixou para você fazer. Então, em poucas palavras, ser servo de Deus é servir a Deus. Ser servo de Deus é ser escravo de Deus. E quais são os atributos de um servo de Deus? Uau! Primeiro, temente a Deus. Muito bem. Ser temente a Deus. Este é um dos primeiros atributos de um servo de Deus. Segundo atributo do servo de Deus, para mim, ser paciente. Paciente. Por que eu digo temente a Deus? Porque qualquer adversidade que vir, você já sabe a quem confiar, quem é o dono da obra. Você não vai dizer que a força é sua, mas a força pertence a Cristo Jesus, sendo Ele o dono da obra. Ser paciente por causa do trabalho. A Bíblia nos diz, no mundo tereis aflições, mas não se preocupa porque eu venci no mundo. E uma coisa, quando nós entramos, disse, vos enviarei no meio dos lobos. Olha o português, lobos. Lobos. Não disse que vos enviarei no meio de ovelhas. Disse, vos enviarei no meio de lobos. Então, se você não tiver, não ser temente a Deus,
você vai fugir, você vai voltar. Se não for paciente, o que vai acontecer no meio desses lobos, que no momento em que você não foi ao resgate delas, são lobos. Mas quando você ir ao resgate dessas almas, já não se tornarão lobos. Por causa da palavra que você vai levar a eles. A palavra é quem? Deus. Por causa de Deus que você vai levar a eles. Quer dizer, vão deixar de ser lobos para ser ovelhas. Ovelhas de Cristo. Certo. Muito bem. Agora vamos entrar no campo das tentações, mas antes gostaria também de ouvir por parte do servo Ezequiel Fernandes, quais são os atributos, na verdade, de um servo de Deus? Relativamente aos atributos, para mim, né, o servo de Deus, Manuel Passagem, já frisou aqui alguns pontos totalmente essenciais para um servo de Deus. O servo de Deus tem que ser alguém orador. A oração é a bússola que leva o homem diretamente a Deus. É um dos mecanismos que o servo de Deus tem de se comunicar com Deus. Então, eu sirvo a Deus, eu tenho que estar em conexão com Deus constante. Então, a oração é fundamental também nessa obra e para o servo de Deus. Muito bem. É um dos atributos também, só para aumentar naquilo que foi o contexto do pastor Manuel Passagem. Muito bem. Vamos entrar agora no campo da tentação. Como é que deve ser o comportamento de um servo de Deus quando está diante de uma tentação? O servo de Deus está sujeito a passar por variedades de tentações. As tentações na vida do servo de Deus são cotidianas, são todos os dias. Nós aprendemos que o diabo ele está atrás daqueles que servem a Deus, procurando uma forma deles deixar cair. Exatamente. Então, qual será o nosso posicionamento diante das tentações? Estar alicerçado naquilo que é a palavra de Deus. Estar alicerçado naquilo que são os fundamentos de Deus. Uma das coisas está dentro dos atributos que o servo de Deus, Manuel Passagem, falou, que é o temor a Deus. Então, o servo de Deus que teme a Deus, ele tem temor e temor a Deus, ele consegue resistir às tentações. Vocês são jovens, bonitos, como é que vocês lidam com a juventude feminina, não é? Porque há muita gente que nas igrejas, nas paróquias, ainda não guardou a palavra de Deus. Como é que deve ser o posicionamento do servo? O pastor Ezequiel, eu vou já chegar no pastor Vingrica. Como é que deve ser o posicionamento? Exato. Porque temos muitas meninas, às vezes, por falta da palavra de Deus, pensam que também com o pastor eu posso. Como é que é o posicionamento do servo aí? A primeira coisa que o servo de Deus deve mentalizar é que nem tudo que vem para o bem. Então, as mulheres têm aquela tendência, não, é pastor jovem, é bonito, outros até dizem, não, é suegado. Quer dizer, a tendência é fazer com que você caia. Exatamente. E não cair numa outra vertente. Você vai caindo e vai perder o poder. E na maior parte dessas mulheres são mesmo usadas, são o diabo que manda. O diabo manda essas mulheres para fazer com que o servo de Deus perca o foco. E qual será o posicionamento nesse caso? O servo de Deus tem que manter-se firme. Tem que saber resistir às tentações. Tem que saber ter uma noção. Não, esta aqui já é mandada. E repreender. O mal repreende-se. Uma das formas que eu tenho utilizado é repreender. E tenho posto limites naquilo que é o meu trabalho. Eu ponho limites. Então, metendo limites, dificilmente você vai ver mulher chegando atrás de ti. Pastor, não sei o quê. O servo Ezequiel ainda não é casado, não é? Eu já fui casado. Ok. Já fui casado. Por razões missionárias, a mulher decidiu mesmo deixar. Ok. Então, ela disse que não posso Não mais. aguentou a batida. Disse mesmo, não vou. Não posso ficar com... Ela também é formada. Ela também é formada. Então, é aquele tabu. Vou ficar com alguém que é pastor? Não. Então, decidiu mesmo deixar. Decidiu deixar, abandonou o marido. E o marido está aqui, está a servir a Deus com toda a glória e honra. Muito bem. Servo Manuel Passagem Vingrica, como é que tem feito para vencer as tentações, já que é um jovem charmoso, bonito, elegante? Bom, oração. Na oração, por intermédio da oração, porque a Bíblia nos fala que o pecado não se enfrenta, o pecado se foge. Quem devemos enfrentar é o diabo Satanás. Resistir do diabo e fugir do pecado.
José, se não fugisse da mulher, como é que seria? Então, quando tem um pecado, estás a ver, o pecado está a vir, não fala, sou servo de Deus, tenho o Espírito Santo, vou enfrentar. Vou lhe pôr mão, vais assustar, pôr mão, as calças caiu. Você tem que fugir mesmo do pecado. Tem que pôr limites. Certo. Foge. O servo Ezequiel falou muito bem. Exemplo prático, já tocando no ponto de que existem muitas jovens, e sendo nós o pastor jovem, a tentação. Vou falar aqui duas vertentes. A primeira vertente, culpados são os servos de Deus. Primeiro. Por que eu digo isso? Você conhece a palavra. Você tem o domínio da palavra. Eu sou servo de Deus, eu não posso receber uma filha no meu escritório. Vou fechar a porta nos dois. Não pode um servo de... Não. Atenção, caro telespectador. Não pode um servo de Deus receber uma crente no seu escritório e receber, ou seja, e deixar as portas abertas. Não pode. Não, fechada. E fechar as portas. Não Até pode. podes abrir a porta normalmente, né? Certo. Para evitar isso que o servo Ezequiel disse, limites. Eu vou fechar. Primeira pergunta sai. Vou fechar a porta. Por quê? Que grau de intimidade eu tenho com esta cristã? A cristã deve saber, quem deve respeitar a minha mulher, em primeiro lugar sou eu. Então, a cristã ou fiel, ela vai notar o respeito que eu tenho para com a minha mulher. Ela vai respeitar a minha mulher, porque o respeito é no secreto. A mulher não está. Então, eu devo lhe dar a honra. Ele deve saber, não, o pastor respeita a sua mulher. E as nossas irmãs devem saber, o pastor quando está a falar contigo, não pode te tocar em partes íntimas. O pastor quando está a falar contigo, você deve repreender. Porque hoje em dia o pastor vai te tocar, você vai dizer, ei pastor, tira assim não, hoje é assim não, amanhã é verdade. Muito Não, bem. é verdade. Hoje você está dizendo assim não, amanhã vai te falar, olha, me encontra. Primeiro erro que vem a cometer somos nós, os servos de Deus. Exatamente. Porque conhecemos a palavra. E deixam as coisas acontecer. E o segundo erro vem da parte dos fiéis. Então, você cristã, você filha de Deus, também conhece a palavra. Então, você conhece a palavra, sabe que aquele é servo de Deus. Olha o português. O português é simples. Servo de Deus. Ele serve a Deus. Serve, Manuel. Sim, e sim. se o pastor não tiver mulher, e se esta crente viu procurar no seu gabinete, pode fechar a porta? Por isso que existe protocolo. Vai dizer, não, o assunto é pertinente. Não é? Tem o teu colega. O colega senta, chama e resolvem a situação. Por isso que vocês estão a trabalhar os dois. Não, vai surgir o caso em que as pessoas vão dizer, não, se está a trabalhar sozinho, como você é servo de Deus, por isso que o Espírito Santo capacita o servo de Deus, dá capacidade para você resolver as situações. Mas não sou muito apologista de receber... Tenha bondade, Sim, sim. servo Ezequiel. Mas as tentações também não são relativamente só na igreja. Isso acontece fora. E também, nós os servos de Deus somos muito liberal. Nós disponibilizamos nossos contatos para os nossos serviços, né? Naquilo que é a necessidade do povo. Suponhamos que alguém está a passar por uma necessidade, vai ligar para o pastor. Não, pai, estou a passar por aquilo e aquilo. E o pastor, por sua vez, vai fazer uma oração ou vai dar uma orientação para aquela pessoa. E há pessoas que aproveitam-se nessa brecha, outros enviam mensagens sedutoras mesmo, no sentido de influenciar o homem de Deus. Mas quando o homem de Deus tem um bom posicionamento, ele não se deixa levar, ele mantém-se firme, aquilo que o pastor já falou, ele foge, tal como Josué fugiu também. Muito bem, caro Tentação telespectador. foge. Muito bem, caro telespectador da TV Boa Nova. Este é o seu programa Bom Deus Podcast. Estamos a chegar mesmo já na reta final. Conversa interessante com Ezequiel Fernandes, pastor municipal adjunto do Icolo Ibengo, e Manuel Passagem Vingrica, pastor titular do Bem-vindo, município de Italatona, ambos província de Luanda. Eu gostaria de saber por parte do servo de Deus Ezequiel Fernandes, não é? Gostaria de saber se
um servo de Deus, quando não recebe um assunto privado de um cristão, como é que deve ser o posicionamento do servo de Deus? Já que muitos cristãos procuram os pastores às vezes para se abrir, não é, falar assuntos privados. E como é que deve ser o posicionamento deste servo de Deus quando recebe uma confissão de um crente? Exatamente. Eu aprendi com um grande homem de Deus que o pastor é que nem uma pasta. Então, nós quando levamos uma pasta, nós vimos a parte exterior da pasta, mas dificilmente conseguimos ver aquilo que está dentro da pasta. Há quem na pasta leva a pasta de dente, há quem leva uma escova, há quem leva caderno, todo o composto que ele quiser levar, ele leva dentro da pasta. E ninguém consegue ver aquilo que está dentro da pasta. No entanto, o pastor também é assim, ele recebe todo tipo de informação, recebe todo tipo de situação. E o pastor tem que ter a capacidade de ter confidencialidade. Há casos, você está no escritório, vai aparecer alguém e te confessa, não, eu sou bruxa, eu sou feiticeira. Então, se o pastor não ter o domínio próprio, não ter um bom posicionamento e aquilo que é a confidencialidade, o pastor vai publicar na igreja, aquela pessoa fica manchada e essa mesma pessoa não fica mais salva. Alguns por vergonha já não vão vir à igreja. Okay. Então, diante desse tipo de situação, o pastor deve ter um bom posicionamento e manter a confidencialidade. Tudo bem, recebi a informação, vamos exortar, vamos orar, ali Deus vai fazer também o trabalho dele. E aquilo fica ali, parou. Aquela pessoa vai continuando a sua vida normal. Ninguém vai dar conta, ninguém vai perceber. Muito bem. Servo Manuel, exatamente. Como é que deve ser o posicionamento do servo de Deus diante de um assunto confidencial de um crente? Bom, o servo de Deus deve ser alguém que deve ser sigiloso. Deve ser muito sigiloso, porque as ovelhas que nós estamos a cuidar não é nossas ovelhas. Tem o seu dono, Jesus Cristo. Quando uma ovelha vier contigo, explicou-te um assunto que é segredo dela, você deve guardar. A única pessoa que você deve mostrar ou levar o segredo desta pessoa é a Deus, para solucionar exatamente. O problema da ovelha. Porque o que acontece? A ovelha veio confessar, ou veio ter com o pastor, explicar o seu problema, e o pastor leva mais no assunto no altar, vira pregação, está a afugentar muitas ovelhas. Isso tem acontecido. Bom, não posso afirmar categoricamente se acontece não, mas já recebi testemunho de cristão assim, não, porque, pastor, filha, você... encontrei esse assunto, você não me falou por quê? Não, pastor, não falei porque fiquei com medo, porque da outra vez que eu terá falado, me falaram no altar. Eu disse, isso acontece em toda parte, Então, o posicionamento do servo de Deus, concernente a esta situação, deve ser sigiloso, guardar este assunto e levar somente a Deus para dar solução. O servo de Deus deve... Bento Tomás, desculpa. O servo de Deus, o termo é servo de Deus, embora temos pouco tempo, não é? Exato. O assunto é muito pertinente, mas o tempo é pouco. Ele é servo de Deus. O trabalho que você está a fazer como servo de Deus não é seu, é de Deus. Então você deve fazer com uma responsabilidade para entregar o bom relatório a Deus. Agora, o que acontece hoje? Nós queremos mostrar aos homens que eu posso, que eu devo. Isso não é um bom posicionamento, servo de Deus. Então, para eu apresentar que eu posso, a filha veio e me contou, olha, colega, chega o meu colega Ezequiel, olha, na minha paróquia tem lá um bruxo. Graças a Deus, lhe queimamos. Você foi enviado para quê? Para lhe queimar ou para salvar? Tá, imagina o servo de Deus, é meu amigo confiado, ele também tem amigo dele confiado. Exato. E aquilo vai indo. Quando a ovelha ouvir isso, vai falar isso, o pastor não tem um bom posicionamento. Nenhum pouco. Mas, pastor, já que tocou nesse aspecto, qual é o conselho que gostaria de deixar a muitos servos de Deus que dentro da paróquia criam alas? Ala do pastor adjunto, ala do pastor titular. Como é que caracteriza esse tipo de comportamento? Eu vou pegar esta palavra respondendo assim. Lembro-me, uma vez, estávamos no gabinete do nosso apóstolo fundador em memória. Exato. Ele falou, a imprensa ainda fazia parte da imprensa,
o Bento Tomás, eu creio que tu vais lembrar isto. Ele disse: estou preocupado com a juventude do amanhã e com a igreja do amanhã. Lembro-me perfeitamente. Não é? Então, nesta preocupação, o nosso pai pregava muito sobre tribalismo, racismo. Pregava muito sobre isso. Eu, se tiver mal com meu colega, a igreja não vai desenvolver. Eu não posso pôr a ala B, o ponto B, ou quem é o mais favorito. Até nem que for uma lapiseira que nos ofereceram. Eu tenho que chegar ao colega: olha, ofereceram-me esta lapiseira. Se eu sou adjunto, dou o titular. Agora, nem que for um bidão d'água, eu tenho que repartir com o colega. A ajuda dos servos de Deus também é assim? Quando cai? Bom, também deve ser repartida ao meio? Com certeza, deve ser assim. Pastor Ezequiel, concorda com o que o servo pastor diz? Sim, sim. E é isso que tem acontecido na vossa jurisdição? Tem feito isso? Dentro dos parâmetros daquilo que é a nossa congregação, sim. Sim. E qual é o conselho que gostaria de deixar àqueles irmãos, não é, que diáconos até, que dentro da igreja criam conflitos, criam alas, que não é nada louvável para a honra e glória de Deus? Nós todos somos membros do corpo de Cristo e todos somos chamados, mas cada um na sua vocação. Exatamente. Aqueles que foram chamados para diáconos, em diversas áreas do diaconato, e outros para servos de Deus. No entanto, não devemos criar grupo. Se somos chamados por Cristo, devemos nos armar como Cristo nos amou. Nós olhamos um pouquinho lá atrás, na igreja primitiva, a forma e o método que aquela igreja vivia. Era mesmo assim, em harmonia, em paz, não tinha divisão. E na altura havia muitos apóstolos, mas todos se amavam e se ajudavam, e havia muita união naquele seio. Então, eu falo sempre isso. Nós somos cristãos porque aceitamos Cristo. Então, se somos cristãos, devemos andar e se proceder como Cristo se procedeu diante da sociedade. Muito bem, estamos mesmo já no fim. Última questão para os servos de Deus. A formação teológica qualifica ou não o servo de Deus? Alguns de vocês passaram por esta formação? Bom, eu não. No meu pensar, bom, eu vou repetir, vou estar sempre nesta palavra. Exatamente. Nós somos servos de Deus. Quem capacita o servo de Deus é o próprio Deus. A qualificação teológica ou a formação teológica. Em um minuto só, servo, sim. Estamos já na reta final. Ok. A formação teológica, no meu ponto, vai qualificar o homem nas coisas carnais, não nas coisas espirituais. Sei que isso é um debate tremendo. Acontece principalmente no nosso país. Bom, mas no meu ponto de vista... Um servo chamado não deve passar pela teologia? Não. A formação teológica? Não é necessário passar pela teologia. A teologia, 6 minutos, não vamos aprofundar muito para explicar concernente a isso. Se nós repartirmos esta palavra, teo, vem de Deus. Logia vem de ciência. Quem é que estuda Deus? Quem é que pode estudar Deus? Não é pecado, entende uma coisa, não é pecado estudar teologia, não é pecado. Pecado é as heresias que estão lá. Há uma coisa que temos que saber aqui: para eu ser servo de Deus, para eu ser chamado, não é necessário fazer teologia. Hoje em dia vimos a maioria dos servos de Deus. Vou dar o exemplo de Pedro, foi iletrado. Quem lhe capacitou foi o próprio Deus. Então não é necessário fazer teologia para ser servo de Deus, porque quem chama é Deus. É o próprio Deus. Servo Ezequiel, é necessário o servo passar por uma aula de teologia? Devido ao tempo eu vou resumir. Apóstolo Paulo, ele falou uma palavra, e essa palavra eu levo em consideração todos os dias. Ele disse o quê? Com a força que Deus me dá, eu posso todas as coisas. Com certeza. Então, o nosso Deus é Espírito. Então, Ele habita dentro da pessoa e usa a pessoa para o trabalho dele. Então, não é necessário teologia para fazer o trabalho de Deus. E um servo, é normal um servo ser empresário? Já mesmo para terminar.
Se é normal. Um servo ser empresário. Bom, meu colega de painel perguntou-me se é normal. Olha o português. Nós devemos analisar o português. É normal? É normal. Normal é. É normal, não é? Sim, é normal ser empresário. Mas você não vai fazer devidamente o seu trabalho. Porque Você vai estar dividido. Certo. Aí está. Normal. Eu estou na palavra normal. Se é normal, normal é. E onde é que o servo vai, não é, vai colocar não é, as receitas adquiridas desse trabalho do Senhor? Vamos supor que o irmão é abençoado com 5 milhões de conta. Certo. Bom, é aí onde eu toco na palavra é normal. Chamo uma irmã minha, sei que eu estou engajado no trabalho de Cristo, que conhece a matéria, Exatamente. não é? Vai fazer estudo de viabilidade, conhece a matéria e vai lá empregar, ela fica inserida. a fazer o trabalho. Vai fazendo o trabalho, ela só vai te dar relatório. Mas Com você certeza. não vai estar focado aí. Aí, porque você tem um trabalho a fazer. Agora, perdão, se é normal, é normal. É muito normal. É normal. Muito bem, caro telespectador da TV Boa Nova. Tudo tem o seu tempo determinado. A conversa está boa, está agradável, com dois grandes servos de Deus. Eu considero, não é, na minha humilde opinião, o futuro da Boa Nova está aqui, nestes dois jovens. Manuel Passagem Vingrica, servo de Deus, formado, licenciado em informática pela Universidade Técnica de Angola, Utanga, e o servo Ezequiel Fernandes, licenciado em psicologia geral pela Universidade Jean Piaget de Angola. Foram meus convidados no dia de hoje. Caro telespectador, grato pelo prazer da atenção dispensada. Antes de terminarmos, conselhos finais e abraços para quem vocês gostariam de deixar. Bom, eu mando desde já um abraço para a minha amada mãe, Beatriz Pouco Fernando, a minhas irmãs, a todas aquelas pessoas especiais para mim. Um abraço também para a querida Adelaide Afonso, nesse momento está a me ouvir. Irmã Adelaide Afonso também faz parte do Departamento de Comunicação e Imagem, nossa colega aqui. Exatamente. Okay. Yeah. E outros abraços para quem vai? Bom, agora vou deixar um conselho à juventude e não só, para aqueles que têm aquele tabu com relação ao servir Deus. Tiram esse tabu. Se realmente você tem um chamado e Deus está a incomodar naquele chamado, tira aquele complexo de inferioridade de que servir a Deus eu vou sofrer. Não, servir a Deus não é sofrer. Servir a Deus é o maior privilégio que um homem de Deus deve ter. E Deus não abandona os seus. Você vai ver que vais prosperar e vais crescer e Deus vai estar contigo. Muito bem, servo Manuel, conselhos finais e abraço. Bom, abraço vai para a minha amada mulher, Angélica Vingrica, para minha mãe, meu pai, todos que me amam e aqueles que não me amam. Especialmente para o meu grande mentor, Alexandre Sumbupans, Alexandre, um pai para mim, tem me ensinado todos os dias. Bom, conselhos finais, teme a Deus, seja orador, busque mais a Deus. As pessoas falam muito e não se importa, elas vão apontar este dedo, mas se esqueceram que tem 3 dedos que voltaram para ele. Ouve somente o que Deus vai falar. Se o conselho não foi construtivo, pega aquilo, usa como peneiramos a fuba, vai peneirar. O lixo deita, o que é benéfico leva para si. Muito bem, caro telespectador, está terminado assim deste jeito mais uma edição do Bom Deus Podcast. Hoje tive o privilégio de entrevistar 2 jovens futuros da Boa Nova. Aqui estão eles, Manuel Passagem Vingrica, servo de Deus destacado na paróquia do Bem-vindo, município de Talatona, e Ezequiel Fernandes, pastor municipal adjunto do Icolo Ibengo, aqui na província de Luanda. Hoje trabalharam para si na Câmara o irmão Márcio Belo Moraes, o irmão Jonas, a irmã Esmeralda, o irmão João Inácio. Grato, caro telespectador, pela atenção dispensada. Nós voltaremos no próximo final de semana. E o irmão Gelson Vieira, o servo de Deus, eu quis deixar isso por fim. O servo de Deus Ezequiel disse que é cantor, não sei se tem aí em mente a sua canção. Ficamos por aqui, na próxima semana tem mais e vamos ouvir a música do irmão Ezequiel Fernandes. Ok. Eu já tive o privilégio de ensaiar essa música com o servo Passagem, mas não sei se ele vai lembrar. Pode cantar. Enfim, é assim. Conheci um homem que eu achei justo. Eu conheci um homem
que eu achei justo. Ele é fiel, Ele é leão da tribo de Judá, Ele é Jesus. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar.